Meu nome é Gabriela, sou estudante de odontologia na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E atualmente sou também diretora do Projeto Criança desta faculdade. Hoje, a equipe do Projeto Criança irá tirar as dúvidas mais frequentes de vocês, papais e mamães, a respeito da saúde oral de seus filhos. É considerada uma doença multifatorial, ou seja, ela depende de vários fatores, além da presença da bactéria na cavidade bucal. Ela vai depender do tempo, da frequência, do tipo de alimento que consumimos, do formato do dente e da composição da saliva. Quando ingerimos açúcares e carboidratos, como por exemplo, balas, chocolates, pães e bolos, as bactérias presentes na boca vão produzir ácidos que levam a alterações e com isso levam à perda de minerais nos dentes. Ao contrário do que muitos pensam, a cárie inicialmente vai se apresentar como uma mancha branca no esmalte. E se os fatores não forem controlados, teremos uma evolução dessa mancha, mudando sua cor e formando uma cavidade, podendo levar até a perda desse elemento dental. Por isso, o mais importante é controlar esses fatores, o tipo e a frequência do consumo de alimentos que contêm açúcar, a escovação utilizando pasta com flúor sempre após as refeições, observando a quantidade de flúor e a quantidade de pasta. É importante também fazer visitas regulares ao seu dentista, pois só ele é capaz de orientar a prevenção e estabelecer um tratamento mais adequado para cada pessoa. A falta de cuidado com a alimentação do seu filho pode tornar mais fácil o aparecimento da cárie. É sempre bom lembrar que os pais são exemplos para as crianças, então é sempre bom demonstrar e incentivar o consumo de alimentos saudáveis, como vegetais, frutas, legumes, ao invés de alimentos açucarados e industrializados. É sempre bom também estar atento para a frequência de ingestão de açúcar pelo seu filho. Por exemplo, ingerir 3 balas de uma única vez e logo após escovar os dentes torna-se menos prejudicial do que se ingerir 3 balas ao longo do dia. Nada disso quer dizer que a criança está totalmente proibida de ingerir açúcar. Pelo contrário, o que vale sempre é o bom senso, já que consumos exagerados de açúcar devem ser evitados a fim de se ter uma cavidade oral adequada para combater doenças como a cárie. Infantil. Você já ouviu falar sobre isso? Ranger os dentes pode se tornar um hábito, ou seja, algo que fazemos sem perceber tanto durante o dia como durante a noite. Esse problema pode afetar tanto adultos como crianças e as suas causas são principalmente relacionadas a fatores psicológicos, de estresse, de ansiedade, quando a criança é exposta à chegada de um irmãozinho, à mudança de escola. Além disso, o bruxismo pode ocorrer por problemas de dentição ou relacionado a fatores genéticos, hereditários, sendo que pais que sofreram ou sofrem com esse problema, isso pode aumentar as chances de bruxismo nos seus filhos. Mas afinal, como saber se o seu filho range os dentes? Alguns sinais, eles são muito visíveis para vocês pais identificarem essas alterações nos seus filhos, como por exemplo, o desgaste das estruturas dentais, dores e distúrbios nas articulações, especialmente a articulação temporomandibular, zumbidos no ouvido, dores de cabeça, presença de mobilidades dentárias, dentre outros. Dessa forma, quando esses sinais forem notados, o ideal é que vocês pais busquem a ajuda de um cirurgião dentista, especialmente um odontopediatra, que vai proceder com um tratamento adequado, individualizado daquela criança, sendo que em algumas situações será necessário o apoio de outros profissionais, como por exemplo psicólogos e fonoaudiólogos. Uma dica para controlar o apertamento e o rangimento de dentes no período da noite é fazer a chamada higiene do sono. Essa técnica consiste em fazer com que as crianças não consumam bebidas estimulantes, não comam muito antes de dormir, evitem deixar a TV ligada, evitem o uso de tablets, computadores, celulares, dentre outras coisas. E isso fará com que essas crianças fiquem mais tranquilas e calmas antes de dormir. Outras táticas auxiliares
funcionais que podem ser associadas ao tratamento é a realização de acupuntura, termoterapias, terapias manuais, o uso de florais, meditação e dentre outras coisas. Para mais informações, procure um cirurgião dentista, odontopediatra e também fique atento aos sinais de desgaste dental e dores relatadas pelas crianças. Os dentinhos de um bebê nascem mais ou menos por volta dos 6 meses de idade, podendo variar de criança para criança. Nesse período, é muito comum que as crianças apresentem alguns sintomas, como ficarem irritadas, maior quantidade de saliva, uma coceira gengival, além de um leve estado febril. Também, a criança pode apresentar problemas gastrointestinais, como dores abdominais e vômito, porque a criança fica mais suscetível a levar objetos à boca, que nem sempre estão bem higienizados. Além disso, ela também pode apresentar falta de apetite, entre alguns outros sintomas também possíveis nesse quadro. Então, para reduzir esses sintomas, vocês pais podem fornecer alimentos mais gelados para a criança, isso vai gerar uma sensação de alívio. Além disso, os mordedores de borracha são bem-vindos, além da possibilidade de massagear a gengiva da criança com uma gaze umedecida. É importante lembrar que essas medidas vão amenizar os sintomas e que, para melhores orientações, o ideal é procurar um odontopediatra. Coisa é manter o controle e acalmar a criança. Veja se encontra um pedaço de dente e coloque em leite gelado, soro fisiológico ou até na própria saliva do seu filho. Leve a criança ao odontopediatra que avaliará a situação e instituirá o melhor tratamento, podendo até mesmo colar esse pedaço que quebrou. Se o dente já for permanente, procure-o, segure pela coroa, que é a parte visível na boca, lave em água corrente fria por 10 segundos e tente colocar no lugar. Se não for possível, coloque em leite gelado, soro fisiológico ou na saliva do seu filho e corra para o odontopediatra. Nessas situações, o tempo é fundamental para o sucesso do tratamento. Se o dente for de leite, não coloque-o no lugar, pois pode afetar o dente permanente que vem nascendo atrás. É sempre importante a avaliação de um profissional, seja o dente de leite ou permanente. Espero que estas informações tenham ajudado vocês. Qualquer dúvida, entre sempre em contato com o seu cirurgião dentista. Nós, do Projeto Criança, agradecemos a atenção de vocês. Se cuidem!